Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula oficial do Cortex. A partir de agora a gente vai começar a se encontrar pelo aplicativo, né? E eu tô tentando gravar algumas aulas porque, vocês sabem, matemática é difícil da gente conseguir aprender só com livro, só com texto, só com explicação escrita. Sempre bom ter esse diálogo, que vocês possam pegar o vídeo, pausar, copiar com calma, ouvir de novo alguma coisa que vocês não entenderam, ter um canal de que a gente possa trocar mensagem, conversar, para tentar entender bem o que está acontecendo. Filha, vamos sair do vídeo? Bora! Fica aí. Então, assim, a gente vai começar esses vídeos do Cortex fazendo uma revisão do conjunto dos números reais que a gente estudou ao longo da C20. Ele é conteúdo da BNCC inicial para o ano da C30. Então a gente vai ver o que era o conjunto dos racionais, ver o que era o conjunto dos irracionais, juntar tudo. Então, como as nossas aulas são sempre de 2 períodos, esses vídeos vão ter uma duração um pouquinho maior, assim, né? Vão ser um pouquinho mais longos, mas isso permite que a gente converse com bastante calma e eu possa explicar as coisas com bastante tranquilidade para vocês. Espero que a gente possa conseguir aprender o máximo possível nesse período, tá? Para deixar bem claro, né, a bibliografia que a gente está usando é o nosso livro adotado desse ano, Telares Matemática, do Luiz Roberto Dante. Eu vou tentar tirar a maior parte das atividades do livro, porque se alguém tiver com alguma dificuldade de acessar a internet, não esteja conseguindo ver os vídeos e tudo mais, que pelo menos tenha um lugar onde se consiga pesquisar essas atividades e se consiga realizar as atividades à distância que precisam ser realizadas para que a gente não perca o ano letivo, né? Então, assim, vou começar. Lembra, presta atenção, assiste bem o vídeo. Quando vocês acharem, pá, agora eu tenho que parar, vou copiar. Pausa, copia, ou então espera, porque eu sempre vou dizer para vocês, ó, agora dá um pause aí, copia e tudo mais, tá? Tenta aproveitar ao máximo possível essa ferramenta que é a única que a gente tem no momento. Bom, filha, desce. Conjuntos numéricos. O que a gente viu ao longo dos últimos 3 anos sobre conjuntos numéricos? Que existe um conjunto chamado de conjunto dos números naturais, que começa no 0, não sei mais escrever número, 2, 3, 4, 5, e são os números da contagem, que vão até o infinito, certo? Depois, isso a gente viu na B30. Depois, lá na C10, a gente viu o conjunto dos números inteiros, que vem desde um menos infinito e vai até um infinito positivo, e que é simétrico. Se eu vou 1 para frente, eu vou 1 para trás. Se eu vou 2 para frente, eu vou 2 para trás. Se eu vou 3 para frente, eu vou 3 para trás. E a gente aprendeu a fazer as operações com esse conjunto. Depois disso, a gente viu um terceiro conjunto chamado de conjunto dos números racionais. E é aqui que eu quero começar a trabalhar com vocês, tá? O conjunto dos números racionais é o conjunto de todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, onde o numerador pertence ao conjunto dos inteiros e o denominador
também pertence ao conjunto dos inteiros, tirando zero. Por que tirando zero? Porque nada pode ser dividido por zero. A gente não tem como dividir por zero. Pelo menos por algum tempo. Deixando isso bem claro. Para falar com verdade em matemática. Já conversei com alguns de vocês sobre isso. Existe um estudo sobre um novo conjunto numérico chamado de conjunto dos transreais, onde essa divisão por zero vai existir, ele vai servir para resolver alguns problemas de informática, dos computadores e tudo mais, mas isso é assunto para quando isso for efetivamente provado e comprovado. Só existe pesquisa sobre isso hoje em dia. Então, assim, esses conjuntos, eles estão cada vez mais incrementando dados. Por quê? O conjunto dos números naturais é o meu conjunto base. Quando eu vou para o conjunto dos números inteiros, todos os números naturais estão aqui. O 0 está aqui, o 1 está aqui, o 2 está aqui. Lembra? Se não tem sinal é positivo. O 3 está aqui, o 4 está aqui. Só que além de todos os naturais, ainda tem todos os negativos, que a gente também pode chamar de números relativos. Lá nos naturais, quando eu somo dois números naturais, eu sempre tenho um número natural. Quando eu multiplico dois números naturais, eu sempre tenho um número natural. Mas na hora de dividir, nem sempre o resultado é um número natural. Eu posso dividir 4 por 2, dá 2. Mas quando eu vou dividir 5 por 3, não dá número inteiro. Não dá um número. Eu começo a trabalhar com as frações. As frações vão aparecer, então, como um elemento do conjunto dos números racionais. Como é que eu posso mostrar, então, como é que essas coisas funcionam? O conjunto dos números naturais está aqui. O conjunto dos números inteiros tem todos os naturais mais os negativos, mais os números relativos. O conjunto dos números racionais tem todos os inteiros, e se tem todos os inteiros, obviamente tem todos os naturais, e mais as frações, os números decimais, aqueles com vírgula, e as dízimas periódicas, aqueles que ficam se repetindo até o infinito, vão até o infinito se repetindo sempre. Um número natural, ele é um número racional porque eu posso escrever ele na forma de fração. Por exemplo, vou vir para cá. Vou pegar o 5. Como é que eu escrevo o 5 na forma de fração? Vou lá e coloco sobre 1. 5 dividido por 1 é 5. Mas eu também posso colocar 10 dividido por 2. É uma fração aparente. Parece fração, mas na verdade 10 dividido por 2 é 5. Certo? Os números racionais, então, vão ter todos os naturais, todos os inteiros, obviamente, também, né? Porque se eu pegar menos 3, 3 negativo, eu posso dizer que isso é uma dívida de 6 dividido por 2 pessoas. E aí eu tenho todos os inteiros. Ah, mas e o zero na forma de fração? Beleza. Eu não tenho nada e divido entre nós dois. Quanto cada um ganha? Nada. Certo? Todo mundo. Aqui e aqui pode ser escrito na forma de fração. Desde que eu saiba como montar. Ok? Aqui eu posso também colocar, né? Menos 3 dividido por 1. Uma dívida de 3 que só eu tenho. Pronto. Depois nós temos as frações propriamente ditas, né? No conjunto dos racionais. Aqui vou botar naturais e inteiros. Depois nós temos as frações propriamente ditas.
Quando eu pego uma fração, ela pode ser própria, ou seja, a parte que eu peguei cabe no todo. Peguei 2 fatias de um bolo que foi dividido em 5 fatias, certo? Ela pode ser imprópria, que é a parte que eu pego não tem como. Por exemplo, 5 meios. Eu peguei 5 metades. Como assim 5 metades? Bom, se eu pegar 5 metades, 1 metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades. Estou pegando laranja aqui, ou maçã, ou qualquer coisa redonda, bolacha, comprimido, sei lá. 1 metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades. Eu peguei um inteiro, mais um inteiro, mais uma metade. Quer dizer, eu peguei 2,5. Isso é uma fração imprópria, certo? E aparente é quando acontece isso aqui. Parece fração, mas na verdade é natural. Parece fração, mas na verdade é inteiro, certo? Então, primeira coisa que a gente vê nos números racionais são as frações. A gente começa a ver as frações lá na B30. Faz MMC, não faz MMC, tem aquele monte de coisinha pra gente pensar. A gente vai ver isso com mais calma, essas operações, vai ir revisando conforme a coisa for se complementando, tá? Mas, isso aqui é a primeira coisa que eu preciso lembrar, que existe conjuntos naturais, dos inteiros, o conjunto dos racionais, que as frações, elas, que a gente vê lá na B30, podem ser próprias, impróprias ou aparentes, né? Esse número misto a gente não chega a trabalhar. Agora com a BNCC eles pedem de volta, para voltar a trabalhar com número misto. Vou mostrar para vocês isso aos poucos, não tem nada de complicado, tá? Dá o pause, copia para eu falar para vocês, lembrar, né? Como é que acontece o número decimal e como é que acontece o número dízima periódica, tá? Que forma esse conjunto dos números racionais. Vocês pausaram aí, copiaram, minha cadela está na frente, vou descer. E aí a gente vai falar agora sobre os decimais e as dízimas. Tá? Os decimais. Quando é que a gente começa a ver os números decimais? Quando a gente aprende a dividir essas frações. Certo? Olha só, eu vou pegar essas duas frações simplesinhas que estão aqui, tá? 2/5 e 5/2, para começar. 2/5, lembra que eu sempre falo para vocês, toda fração é uma divisão. Eu vou lá e pego 2 para dividir por 5. Ok, divisão normal. Quantas vezes o 5 cabe no 2? Nenhuma. Número de nenhuma, 0. Não tem nada para baixar, vírgula. Completo com 0. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4 vezes. 20, acabou. Então, 2/5, se você pegar R$2 para dividir por 5 pessoas, cada uma delas vai ganhar 40 centavos. E aqui tem uma coisa importante, né? Lembra que eu disse para vocês? 0,4, 0,40, 0,400. Isso aqui é tudo a mesma coisa, sempre. O 0 para o final, depois da vírgula, não altera o tamanho do número.
Depois, quando a gente aprende a transformar em fração, 4 sobre 10, 40 sobre 100. Termina com 0, termina com 0. Dá para simplificar, ficou 4 sobre 10. Isso aqui é um igual. 400 sobre 1, 2, 3, 1000. Opa! Termina com 0, termina com 0, termina com 0, termina com 0. Ficou 4 sobre 10. Então tá barbada, né? E tudo isso, na hora de simplificar o final, os 2 dá para dividir por 2. 2 sobre 5. Estão lembrando dessas coisas? Beleza, a gente vai revisar isso sempre, sempre. O que eu quero lembrar para vocês é que no conjunto dos números racionais, a gente vai ter as frações, o que elas significam, né? Uma parte de um todo. Essa parte pode ser maior que o todo, e aí a gente vai ter uma fração imprópria. Os decimais, em que eu vou dividir esses valores desta fração e vou achar um resultado específico para elas. Vou pegar os 5 meios aqui. 5 meios, a maioria de vocês já faz de cabeça, né? 5 dividido por 2, 5 reais dividido para 2 pessoas. Quanto é que vai dar? Isso aí, 2,50. Beleza. Então eu já sei o resultado. Vou só fazer a divisão para confirmar, tá? Ó, 5 dividido por 2. Pego lá, 5 para dividir por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 5? 2 vezes. 2 vezes 2 que dá 4. Sobra 1. Não tem nada para baixar. Quando eu não tenho nada para baixar, vírgula lá e 0 no resto. Quantas vezes o 2 cabe no 10? 5 vezes. 2 vezes 5, 10. Terminou. Então, se eu tenho 5 para dividir por 2 pessoas, cada uma vai ganhar 2,50. Certo? Estava calculado já. Então, as frações próprias sempre vai dar 0, alguma coisa. As frações impróprias sempre vai dar um número maior do que 1. Tá? Cabe mais de uma vez. As próprias vai ficar entre 0 e 1. As impróprias maior do que 1. E a maneira que a gente tem de comparar as frações, a melhor maneira mais fácil de comparar as frações é dividindo e vendo o que está acontecendo. Isso são os decimais. E as dízimas? As tais das dízimas periódicas. A dízima periódica é quando eu tenho uma divisão que, depois da vírgula, a partir de um determinado momento, vai aparecer um valor que se repete infinitamente. Então eu pego, por exemplo, vou pensar aqui num número legal. Vamos pegar um simples primeiro. Peraí. 20 dividido por 9. 20 nonos. 20 dividido por 9. O 9 cabe 2 vezes no 20. 2 vezes 9 dá 18. Sobra 2. Não tem mais nada para baixar. Vírgula lá. 0 no resto. O 9 cabe 2 vezes no 20. 2 vezes 9 dá 18. Sobra 2, 18, 19, 20. 0 no resto. O 9 cabe 2 vezes no 20, 2 vezes 9 dá 18, sobra 2. Gente, já deu para ver, né? 2,22222222222, vai até o infinito. Sempre repetindo 2. Tá? A dízima periódica é quando eu tenho uma fração
que na hora de dividir eu tenho um valor que vai até o infinito, sem nunca se repetir. E ela vai ser um problema. Porque eu não tenho como resolver operações infinitas. Então, quando eu tiver uma dízima periódica, eu vou ter que trabalhar com frações. Pause, copia. Eu vou dar um pause também, porque eu preciso fazer uma coisa aqui. Então, para finalizar essa primeira parte, tá? Vou mostrar uma outra dízima periódica para vocês. Por exemplo, 26 onzeavos. 26 dividido por 11. Vou lá. 26 dividido por 11. O que vai acontecer aqui? O 11 cabe duas vezes aqui. 11, 22, 33, 44, 55. Beleza. 22. Sobra 4. Não tenho nada para baixar. Vírgula lá. 0 aqui. O 11 cabe 3 vezes aqui. 33. Na próxima, 44 já passou. 40 menos 33 dá 7. Não tem nada para baixar. Já tem vírgula. Já posso colocar 0 aqui. Cabe 6 vezes. 66. O próximo é 77. Já não cabe mais. Sobrou 4. Vou botar 0 no resto. 3 vezes 33. Sobrou 7. Vou botar 0 no resto. 6 vezes. Opa! 66. 4. Olha só. Sobra 4, sobra 7. Sobra 4, sobra 7. Sobra 4, sobra 7. Sobra 4, sobra 7. Isto é uma dízima periódica. Isso aqui é 2,363636. Quem está se repetindo é o 36. A ideia do conjunto dos números racionais, então, é este conjunto em que tudo pode ser transformado em fração, pode ser escrito na forma de fração, certo? E eu preciso saber dividir para encontrar o resultado desta fração. E eu preciso saber transformar de decimal para fração ou de dízima para fração. Na C20 a gente trabalhou com a transformação de decimal em fração, com a transformação de dízima em fração, mas das dízimas mais simples, tá? Daquelas que começavam com 0, vírgula. Eu disse para vocês que mais adiante a gente ia dar uma complicadinha nisso. Acho que esse ano a gente talvez chegue lá, tá? Vamos revisar esses conceitos iniciais. Mais uma vez, minha filha, eu vou ter que te tirar do sofá. Aqui. Fração. Quando eu quero transformar em decimal, e às vezes acaba transformando em dízima, basta dividir. Mas, quando eu quero transformar decimal em fração, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos botar um exemplo aqui. Eu quero 3,7 escrever na forma de fração. 2 passos, vamos ver se vocês lembram. Primeiro passo, 3 passos, desculpa. Primeiro passo, número sem o quê? Sem a
vírgula. Segundo passo. Casas depois da vírgula na potência de 10. Como assim? Barbada. Escreve um 1 lá. Quantos números tem depois da vírgula? Quantos algarismos tem depois da vírgula? Um só. Se tem um só, um zero só. Certo? Ah, mas espera aí. Se eu colocar aqui 1,22. Bom, número sem a vírgula. 122. Coloco um 1. Quantos números tem depois da vírgula? Quantos algarismos? 2. 2 zeros. Certo? E a terceira parte disso? Qual é a terceira parte disso? Terceira e última parte, simplificar, quando possível. Quando possível. Então, se eu tenho 37 e 10. 10 só dá para dividir por 2 ou por 5. Então fica fácil. Eu vou lá e testo por 2 ou por 5. 37 dá para dividir por 2? Não, ele não é par. 37 dá para dividir por 5? Quando é que eu sei que dá para dividir por 5? Quando termina com 0 ou 5. Não dá. Então está simplificado. De novo. 122 e 100. Por 2. 122 dá por 2? Dá. 100 também dá por 2. 122 dividido por 2, eu vou fazer aqui no cantinho, não sei se vocês enxergam, vai dar 6, vai dar 1, 61. 100 dividido por 2, barbada, 50. 61 não dá por 2 nem por 5. Terminei. Tá? Tá simplificado. Finalizei. Feito o negócio. Gente, transformar decimal em fração é barbada. 3 passinhos. Número sem a vírgula. Casas depois da vírgula na potência de 10. Uma casa, 1 zero. Duas casas, 2 zeros. Se eu tiver 3 casas, 3 zeros. 4 casas, 4 zeros. E no final, simplifica. Tá? Sempre testando por 2 ou por 5. Barbadinho. Certo? Vou passar uma atividade disso talvez na próxima aula, tá? Essa aula talvez fique só... porque já tá ficando grande demais. Pausou, copiou. Aí falta a gente dar aquela olhadinha em como é que a gente transforma as dízimas mais simples, B, dízima em fração.